Ramon Pereira, o doutor Ramon Pereira, ele é naturopata, que fala só sobre coisas saudáveis, alimentação saudável, coisa que assim, muita coisa que a gente já sabe. É claro que ele traz sempre novidades, né? Fala que de algum alimento que é bom para alguma coisa que a gente não sabe, mas parece que as pessoas insistem no processado. Por exemplo, quando eu vejo um comercial na televisão de sanduíche, nossa, eu não tenho a menor vontade de comer, sabe? Quando o comercial é feito para você ficar com vontade, eu não tenho essa vontade, não. Mas para chegar a esse nível demora muito, né, Ramon? Boa tarde para você. Boa tarde, Helene. Boa tarde a todos. Pois é, né? Eu acho que o primeiro ponto é a informação, né? E acho que quando a gente toma conhecimento de alguns aspectos sobre a nossa saúde, aí a gente começa a modificar, né? Quando você entende que algo é ruim para a nossa saúde, e claro, né? Nós temos que ter também maturidade para isso, né? Porque as crianças, por exemplo, elas querem o que é mais gostoso, o que é colorido, o que é saboroso, o que é docinho, né? Mas eles ainda não têm a maturidade suficiente para entender que, vez ou outra, tudo bem. Mas o que predomina no nosso dia a dia tem que ser algo que é saudável. E aí tem que entrar a nossa maturidade de adulto, né? Porque senão também não adianta, né? Porque tem muitos adultos que não estão na maturidade correta e acabam sempre querendo comer o que gostam. E aí podem comer o que não faz bem. E aí que entra o perigo. Eu acho que é por aí, viu, Direne? Eu também já estou nessa. Eu falo que eu sou um ex-doceiro, né? Não, eu sou doceira. Eu sou doceiro Esse é o ainda. problema que eu não consegui resolver ainda. Então, eu gosto do sabor doce. Eu falo que eu também sou quitandeiro. Adoro quitandas. Adoro como todo mundo tem os seus gostos, né? As Sim. suas preferências. Mas eu não como isso com muita frequência. Esse é o detalhe, né? Às vezes eu reúno aí com os amigos, família, final de semana, e a gente come aquilo que a gente não tem comido no dia a dia. Uhum. Mas o dia a dia precisa ser mais rígido, mais sério, porque o que está adoecendo, veja bem, um paradoxo que acontece. Nós temos um momento da medicina mais avançada de todos os tempos. Aham. A inteligência artificial, a robótica à nossa disposição. E nós temos também o momento de maior número de doenças e complexidade delas do momento. Não era para estar melhor essa parte de doenças? E por que é que não está? Muito pelos nossos hábitos. E quais hábitos são os principais? Os alimentares. Então, assim, por exemplo, nenhum alimento processado tem nada saudável? Então, primeiro que eu gosto de explicar é que se é processado, não é alimento. Esse é o entendimento primordial. Nós temos que entender a diferença de Então, processado para alimento. Mas tá. essa pergunta que você fez, eu ouço todos os dias no meu consultório, Dilene, e as pessoas elas ainda não sabem a diferença, né? Porque é que no passado, recente, né? Os nossos avós, bisavós, eles não tinham essas doenças tão complexas que tem hoje, porque eles só comiam comida de verdade. Não existiam processados, não existia o biscoitinho, não existia Existia, tudo quando eu mais. era menina, existia o biscoito Maria e o maisena. Ah, tá vendo? Era o biscoito Mas os maisena. nossos bisavós e trisavós não tinham biscoito Nem Maria biscoito nem Maria, nem maisena. maisena. E aí que Mas tá. começou com esses dois, que eram os mais famosos. Aí o água e Exatamente. sal também. Exatamente. Então, é a gente entender. Claro que a gente pode comer essas coisas, né? O problema é que aquilo que era muito esporádico até certo tempo atrás, Se tornou hoje diário. ficou diário. E mais, tem um dado estatístico que mostra que o brasileiro, do que ele come 75% de processados. E não é difícil de entender isso, não. 75? 75%. Veja bem, são 4 refeições diárias que o brasileiro faz. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Ah, A maior parte dos brasileiros trocam o jantar por lanche. Aí trocou por processado. Café da manhã, café da tarde e lanche da noite são processados. 3/4 do que ele come. tá. Mas fala, o que que é processado, então? Aquilo que não está na natureza. Aquilo que não foi colhido na árvore, nem no canteiro, nem Ah, no ninho da tá. galinha, nem no pasto, nem no rio, nem no mar. Aquilo que Entendi. teve que ter intervenção do homem para existir. Um Entendi. pão. Então, Tem alguma entendi. árvore de pão? Não tem. Então, alguém teve que processá-lo. Aí é um processado.
e Mas assim não por usa diante. farinha, a gente não pode até usar farinha integral, se for o caso. Processado, ainda assim. Ah, é Ainda processado? assim. Então esse que é o Não, eu entendimento. nunca imaginar que pão é processado. Na Exatamente. minha cabeça, processado está dentro da lata, está Esse fechado talvez seja um hermeticamente, embutido, ou seja, embutido. o ultraprocessado. Ah, então, peraí. Então, vamos fazer a diferenciação aqui. Então, existe o processado, o ultraprocessado Os embutidos, né, e os por exemplo. É. embutidos. Então, o que que é processado? Por exemplo, se você fizer um bolo caseiro de fubá, daquele milho antigo, em casa, tudo bonitinho, certinho, no fogão a lenha, é um processado. É? Ainda é um processado. Porque não é um alimento. Você teve que reunir ali ingredientes que não são, na sua maioria, não tem nenhum valor nutricional. Então, entender isso não estou dizendo que nós não podemos comer isso. Eu só estou tentando fazer com que as pessoas entendam a diferença entre alimento e processado. Para que aí sim, opa, então deixa eu aumentar o número de refeições com alimentos e reduzir o número de refeições com processados. Então, mas mesmo o processado, como você falou, por exemplo, a pessoa usa ali o milho ralado para misturar na massa, ou ela vai ter que comprar farinha de trigo, né? Vai, e se for pão tem fermento e assim por diante. Então, assim, Entendi. não é que não pode. E claro, o caseiro, que a gente sabe o que está ali, a gente sabe o que a gente colocou, ele realmente é melhor do que os ultraprocessados. Sim, entendi. Agora vamos para o ultraprocessado. Não, daqui a pouco. Tem comercial agora. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre os ultraprocessados. Então, eu já estou entendendo. O processado, ele tem um pouquinho de natural, mas é processado. Ainda é. Nossa, daqui a pouco nós vamos ter que comer só coisa crua. Me acabou a música, né? Ô, gente, vamos continuar conversando com o doutor Ramon Pereira. Você é homeopata também, Ramon? Sim, Naturopata e homeopata são cursos diferenciados? sim, a naturopatia é a minha formação acadêmica. Ah, tá. E a Homeopatia? homeopatia é uma especialização, e eu lecionei homeopatia, dei aula por alguns anos. E também sou especialista em fitoterapia, que é a especialização em plantas medicinais. Entendi. Gente, ele estava me explicando aqui sobre os alimentos. Olha, vamos lá. Por que que a pirâmide alimentar mudou? Mudou quando? Que dia? Que ano? Então, as diretrizes internacionais, né, a chamada FDA americana, ela modificou no dia 7 de janeiro desse ano. E entendendo, né, que, como eu falei do paradoxo ainda há pouco, né, nós temos uma medicina tão avançada, mas com o maior número de doenças no mundo neste momento. Então, e um dos pontos, né, onde chamou atenção foi a alimentação. A alimentação da sociedade está precária, ela não está nutrindo, porque nós somos saudáveis quando estamos nutridos. Só que o entendimento dessa nutrição é que estava distorcido. Então, pessoas que faziam uso de produtos processados, produtos alimentícios processados, achavam que estavam nutridos e, na verdade, não estavam. Então, essas diretrizes foram modificadas no intuito de fazer com que as pessoas se nutram de verdade, com alimentos que realmente são ricos em vitaminas, em minerais, em proteínas e tantos outros nutrientes que são essenciais para a vida. Então, com isso, modificou-se, né? Tirou aí da antiga pirâmide alimentar os processados, os farináceos, os grãos, as massas e chamou atenção mais para as proteínas animais, carne, ovos e, inclusive, gordura boa. Então, O que é gordura boa? Então, são as gorduras in naturas, a gordura da própria carne, Ah, tá. a gordura do abacate, a gordura do coco, tá. a gordura da berinjela, Entendi. né? Aham. E as gorduras ruins, as de hidrogenação parcial e também as trans, continuam venenosas para a nossa saúde. Mas as gorduras São os óleos. são os óleos refinados, sobretudo quando submetidos a frituras, né? Ou a uma reutilização. Aí eles passam por essa Fica chamada pior ainda. hidrogenação parcial, favorecendo o entupimento de veias, artérias, né? Para você ter uma ideia, Edilene, o primeiro caso de infarto no mundo que os Estados Unidos têm registrado foi em 1916. Primeiro caso. E o que coincide com isso? Em 1910 começou os óleos refinados, vegetais. Antes disso era só gordura animal que se utilizava. E não tinha infarto, nem AVC, nem aneurisma, nem isquemia, né? Por assim dizer.
e depois disso Não tinha, começou. o homem antigo não tinha Tinha essas registro coisas? de entupimentos de veias. Não tinha Ah, registro. entupimento Então, de e veias. isso se deu por causa da chamada hidrogenação parcial, que é feita por esse tipo de gordura refinada. Entendi. Então, assim, por exemplo, eu vou comer um pão. O que que é bom? Eu tenho que comer o pão. Eu sei que ele é processado, como você falou, Sim. mas vou comer o pão. O que que eu ponho nesse pão para suavizar, para ficar mais saudável? Tomate. Então, do ponto de vista glicêmico, ou seja, para a gente evitar o pico glicêmico, que é altíssimo com qualquer farináceo, e aí eu não estou falando de farinha branca apenas, não, qualquer farináceo, inclusive a tapioca, inclusive a aveia. Para a gente reduzir o pico glicêmico, é só a gente introduzir, por exemplo, vegetais folhosos, gordura boa, tais como azeite, entre outros. Que mais? Proteína animal, da carne ao ovo. Então eu posso colocar no meu pão o ovo. Você estava falando que... Isso é interessante, viu, gente? Você estava falando que a sardinha em lata e O o atum em lata são os únicos alimentos que são saudáveis? Enlatados. E que não têm aditivos de conservantes químicos. Eles são conservados pelo próprio óleo, né? Tem ali um pouco de óleo de soja, mas a maior parte é do óleo do próprio peixe. E claro, os resíduos da própria lata, que são metais pesados, descem para esse óleo. Então o ideal é que a gente não utilize do óleo da sardinha, que acompanha a sardinha, e coma apenas o peixe, que não tem aditivo químico nenhum. E é uma excelente proposta nutricional. Está entre os alimentos mais nutritivos que a ciência já estudou até hoje. Ai, que legal. Então, bom saber disso, porque eu adoro sardinha. Então, sardinha em lata é saudável, Sim. O atum também é. Sim. Então, posso colocar isso no meu pão. Por exemplo, né? Com uma tomate, proposta. com... Lembrando, o que vai minimizar nesse caso é o pico glicêmico. Mas claro que o pão, por exemplo, né, tem algumas substâncias que não tem como suavizar. O glúten do pão não tem como suavizar. A gliadina, que é um pesticida perigoso, está lá também. O fermento do pão e o brometo de alumínio da casca do pão. Isso não tem como suavizar, mas o pico glicêmico tem sim. Peraí, mas esse brometo, ele é obrigatório colocar no pão? Então, é que dá aquela casca durinha, Sim, crocante do pão. detesto aquilo. Pois Aquilo é. ali, você põe o dedo e o seu dedo afunda. Pois é. Então. Eu não gosto de pão que o dedo afunda, não. 3 horas e 56 minutos, a gente volta para mais um bloco com o Dr. Ramon. Naturopata e homeopata. E a gente está falando aqui da nova pirâmide alimentar. A gente acabou não falando muito da pirâmide em si. A gente pode falar na próxima entrevista, porque a nova pirâmide, eu queria saber isso, alimentar é mais cara do que a pirâmide antiga? E qual que é o impacto para a saúde real com essa mudança da pirâmide? Então, Dilene, primeiro que entender que não é mais cara, né? Comer comida de verdade é mais barato. É claro que existe para todos os bolsos, mas a gente entende que comer comida de verdade é mais barato. E um detalhe, ela dá mais saciedade. Então nós não precisamos de comer daquela forma antiga que é de 3 em 3 horas. Quando se come, por exemplo, proteína animal... não tem isso mais não? Também é outro detalhe da mudança da pirâmide alimentar. O espaçamento é maior, né? Que legal, bom saber. Por exemplo, quem come uma carne, quem come um ovo, quem come um peixe, não tem fome daí 3 horas, né? E por isso ela acaba comendo menos durante o dia. E isso também acaba impactando positivamente na parte financeira. Agora, o impacto real e o que é esperado é na mudança mesmo da saúde da sociedade. A saúde da sociedade está precária, como a gente chamou atenção no início do programa, apesar de termos uma medicina mais avançada de todos os tempos, e isso é por conta dos maus hábitos, principalmente dos hábitos alimentares. Então, o que se espera com essa mudança, né? Que as pessoas tomem consciência, porque as diretrizes não significam que as pessoas vão mudar de fato os seus hábitos alimentares, mas se mudarem, a gente consegue um resultado muito positivo, a médio prazo pelo menos, das pessoas estarem adoecendo menos e com menos complexidades. Ô Ramon, como é que funciona o seu tratamento? Então, Adilene, a gente chama de naturopatia sistêmica, né? Ou integrativa, como alguns denominam. Por quê? Porque a gente cuida de tudo, né? A gente cuida desde a parte da alimentação,
né? Nós não passamos dietas, isso é a cargo apenas dos nutricionistas, mas nós damos todas as orientações necessárias para que a pessoa possa ter uma alimentação saudável e adequada ali para os propósitos dela em relação à saúde. Mas, quando necessário, a gente trata as pessoas apenas com recursos naturais, principalmente com plantas medicinais, né? Eu faço uma prescrição, por exemplo, engloba ali tudo que ela precisa, digamos que ela precisa tratar 6 coisas, coloco tudo dentro de uma única fórmula, individualizada para aquela pessoa, para ela tomar em determinados horários do dia, e ela vai tratar ali de enxaquecas, de distúrbios metabólicos, né, digestivos, de processos hormonais. Eu vou trazer um tema disso qualquer hora. É bom falar Eu vou disso. falar sobre a modulação hormonal por planta medicinal. A gente pode melhorar muito a nossa condição de hormônios com plantas. Então a gente trata de tudo apenas com recursos naturais, orientação nutricional e um acompanhamento bem individualizado. Eu acompanho caso a caso com o meu paciente ali. E aí, assim, o resultado? Então, os melhores. O pessoal segue direitinho? Segue, até porque hoje em dia, Edilene, as pessoas estão muito mais informadas e sabem que o tratamento integrativo e sistêmico é o que realmente resulta em melhorar a condição de saúde das pessoas. Então, a minha proposta de trabalho é promoção de saúde, e junto da promoção de saúde, o que acontece? A gente consegue, muitas vezes, a redução da carga de medicamentos químicos que as pessoas já utilizam. Ó, vou te falar, viu? Eu tô aprendendo muita coisa com você, viu? Que bom, fico Tô feliz. gostando muito, tá? Que bom saber disso. Eu Edilene. vou te agradecer, Sim. tá? Quero que você volte rápido. Tá, E com é pra certeza. gente poder falar mais tempo, né? Porque, assim, gente, eu tenho um mundo de perguntas para fazer para ele, mas agora a gente tem que parar porque o Delano deve estar chegando, tem o horário dele também. Sim. Então, mas, doutor Ramon, muito obrigada. Obrigado E também, parabéns Edilene. pelo seu trabalho, viu? Que o seu trabalho é magnífico. Obrigado. Só uma perguntinha assim, o que você come? Então, comida de verdade. Você só come comida de verdade? Não, só não, mas predominantemente comida de verdade. Você não come nenhum processadinho? De Assim? vez em quando, sim, né? Mas não no meu dia a dia. Então, da próxima vez a gente pode explicar a diferença dos processados para os embutidos. Perfeitamente. Porque a gente confunde. Para mim, processado e embutido era a mesma coisa. Inclusive a Organização Mundial da Saúde colocou os embutidos no mesmo patamar de periculosidade do amianto e do cigarro. Os embutidos. Nossa! Então, é perigoso isso. Vamos falar disso, Vamos, viu? sim. Guarda isso, tá? Pode Porque eu deixar. esqueço. Tá bom. Obrigada, doutor Obrigado Ramon, mais uma também. vez. Seu contato? Sim, eu convido a todos a nos seguirem, né, no Instagram, Naturopata Ramon de Assis. Também no canal do YouTube nós temos entrevistas mais complexas, mais completas, também como Naturopata Ramon de Assis. E o telefone para contato e agendamentos de consultas é o 37 99137 0003, que também é o WhatsApp. Fala de novo. 9137 0003. É o telefone e o WhatsApp. Ok, muito obrigada. Obrigado também. Volte sempre. Obrigado. Daqui a pouquinho eu volto, 4 horas e 17 minutos. Doutor Delano já chegou.